Olá, queridos amigos, aqui no Momento Nosso Lar. Nós queremos falar hoje sobre uma temática muito importante e muito valorizada sob o ponto de vista da doutrina dos Espíritos, que é exatamente o perdão. Bom, existe uma série de passagens no Evangelho em que Simão Pedro pergunta a Jesus, no meio daquelas tribulações todas, sofrendo os ataques dos homens, Simão Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes devemos perdoar os nossos inimigos? Seriam necessários 7 vezes? Deveríamos perdoar por até 7 vezes, mestre? E Jesus responde naquilo que ficou imortalizado, naquela sentença em que ele diz: não, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, para que sejamos felizes, devemos perdoar sempre. Não há limites para o perdão. Qual é a origem da palavra perdão, meus caros? Vem da origem latina perdonare, do vocábulo perdonare. Per significa um prefixo de intensidade e donare de doar-se ou de dar-se, como por exemplo, perfeito. Perfeito é alguma coisa muito bem feita. Então esse prefixo per dá essa ideia de intensidade. Então, para que nós possamos perdoar, é preciso que nós possamos nos doar, nos abrir. E para que isso aconteça, muitas vezes é preciso que nós nos superemos os nossos próprios limites. Porque reparem, por que nós temos que perdoar? Nós temos que perdoar porque nós nos magoamos. E nós nos magoamos porque nós somos ainda muito orgulhosos. É o nosso orgulho que nos traz a mágoa. E vejam, a palavra mágoa também é interessante de nós trabalharmos no seguinte significado. Mágoa pode nos lembrar uma má água, uma água podre, uma água ruim. Quando nós nos magoamos, quando nós temos ressentimento, quando nós nos carregamos aquela nódoa junto de nós, é como se nós estivéssemos carregando um balde de água podre. Um balde, ou às vezes 2 baldes, nos equilibrando entre 2 baldes cheios de água podre, água ruim. E aquela água podre começa a trazer coisas danosas para a nossa saúde. Vibriões, começa a vir um cheiro poluído de uma água que já está podre, que nós devemos jogar fora. Nós devemos despejar esses baldes longe de nós. Nós devemos nos livrar deste peso, não é mesmo? Para que a água se renove, para que nós tenhamos uma água boa, água limpa, que é a água de que fala o Evangelho de Jesus. Água viva, portanto. Então, reparem, estamos num ano novo, iniciando uma nova jornada, 2021, então nós podemos deixar a vocês, amigos ouvintes, aqui do Momento Nosso Lar, uma receita para o ano novo: perdoar. Procure aquele familiar difícil, aquele amigo com quem nós nos envolvemos em algum tipo de problema. Seja você a dar o exemplo, seja você a dar o primeiro passo, porque perdoar não dói. Pelo contrário, perdoar nos liberta de problemas que podem fazer mal à nossa saúde. Muito ao contrário de doer, perdoar nos livra de ressentimentos. O que dói é o próprio ressentimento, o que dói é a própria mágoa. Isso sim dói, nos deixa pesados. Então, vamos procurar aquele amigo, aquele familiar e nos reconciliar. Lembrando que no Evangelho de Jesus também há aquela advertência do Mestre que diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho. O perdão é libertador. Sigamos o exemplo de Jesus quando nos diz para que nós devemos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, combatendo o nosso orgulho, combatendo este vício que é o pai de todos os vícios, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho é o pai de todos os vícios, portanto, vamos trabalhar o orgulho e perdoar. Agora. Não amanhã. Já. Agora. Vamos nos redimir, vamos buscar nosso bem-estar espiritual e psíquico, perdoando sempre. Um abraço a todos e muito obrigado.